Shalom, você está no canal Bessorá e hoje nós vamos falar sobre jejum. É um tema muito pertinente. Nós estamos vivendo um momento dificílimo na nação, pessoas cheias de pânico, desespero, dependendo de remédios para dormir, outras padecendo necessidade, às vezes sem ter o que comer. E este clima que está afetando a todos nós neste país precisa realmente de uma providência que só Elohim pode nos conceder. Então, neste momento difícil, nós precisamos voltar os nossos olhos para quem pode. De fato, os homens são limitados, não têm a capacidade que o Eterno tem. Realmente, a inteligência, o raciocínio foi dado ao homem, mas os homens fazem previsões, têm possibilidades. Elohim não. Elohim dá a resposta certa e garantida. Mas para que nós tenhamos um efeito real, para que nós possamos jejuar e obtermos a resposta que precisamos, nós precisamos saber o que é um jejum. Jejum não é simplesmente passar fome, não é simplesmente se abster de água e de comida, de alimentos. Não é simplesmente isso. É um momento de consagração, um momento de devoção, para estarmos quebrantados aos pés do Senhor, orando, buscando a Ele. E buscando a Ele da maneira eficaz. Primeiramente, sabendo a quem nós estamos clamando. Não basta você reunir várias e várias pessoas, uma multidão de pessoas. Não é simplesmente número, mas é a qualidade do clamor. Se as pessoas que estiverem clamando não perceberem nem a quem estão se dirigindo, como é que vão se dirigir de maneira que alcancem a resposta? Isso me aflige um pouco, porque eu vejo o desespero das almas e vejo até que as pessoas estão se voltando para o Senhor. Isso é muito bom, isso é maravilhoso. É bom que as pessoas percebam que quem tem o domínio, quem pode todas as coisas, é aquele que fez, que criou os céus e a terra. Ele realmente tem esse poder. Mas é preciso que a gente saiba como clamar, como se chegar a Ele, quem é o Senhor. Inclusive, é um texto que está sendo muito mencionado, que é aquele texto quando o rei Salomão consagrou o templo, estava ali todo o povo de Israel reunido, ele fez uma oração maravilhosa e o Senhor respondeu esta oração. E ele disse, dentro dessa sua resposta, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e retornar ou se arrepender dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Esta resposta do Senhor, ela é muito importante. E, de fato, ali o contexto que ele fala, que o próprio Elohim fala, se eu cerrar os céus, se eu enviar a peste, ou seja, é um contexto de dificuldade, calamidade. Mas havendo um clamor, havendo uma identidade do Eterno com o seu povo e uma providência correta, o Senhor atende. O Senhor tem um compromisso de atender. Mas perceba, quando muitas vezes é citado esse texto, não fica muito claro para as pessoas o que é necessário para ter uma garantia de resposta. Primeira providência, se o meu povo, então tem que ser povo de Elohim. Tem que estar realmente em aliança com o Eterno. Como é que funciona esta aliança? Quais são os compromissos assumidos nesta aliança? Ora, o Senhor estabeleceu os seus mandamentos. E quem é que está atento aos mandamentos do Senhor? Quem é que conhece os mandamentos? Dentro até do meio religioso, poucas pessoas são as que conhecem os mandamentos que o Senhor determinou. E o Senhor Yeshua disse, o Salvador disse, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Então, quando nós vamos fazer um clamor, nós precisamos saber disso. Para sermos povo de Elohim, temos que estar em aliança com Ele, temos que ter uma identidade com Ele. Ele disse, o meu povo que se chama pelo meu nome. Então, há uma relação, há um compromisso. E esse compromisso nós precisamos conhecer. Se sequer conhecemos a Ele, que garantia teremos de resposta à nossa oração? Puxa, mas eu não conheço, então não devo nem jejuar, não adianta nada. Não, calma, não é assim. O que você precisa fazer inicialmente é chegar a Ele, Senhor, eu quero te conhecer. Está lá, vai fazer o seu jejum? Então, durante esse período de jejum, busque ao Senhor, Senhor, eu não te conheço. A verdade é essa, eu não te conheço, eu sou um religioso, mas eu não te conheço, eu não tenho uma relação contigo. Eu sequer conheço os teus mandamentos, não conheço a tua palavra, eu não leio a Escritura Sagrada. Mas tem misericórdia de mim, eu realmente agora quero firmar um compromisso real. Eu quero cumprir os teus mandamentos, quero fazer a tua vontade. Quero que a tua vontade esteja acima da minha vontade.
E aí, quando a gente tem esse compromisso com o Senhor, aí o Senhor se move. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, tem que ter uma atitude de quebrantamento, não uma atitude de altivez, achando que o Senhor tem que fazer aquilo que a gente quer. Ele não é nosso servo, nós é que temos que nos colocar na condição de servos. O povo que se humilha e ora, mas tem que saber como orar também. É uma outra questão. Os discípulos do Senhor perceberam que precisavam aprender a orar. Eles viram a eficácia da oração do Senhor Yeshua, quando o Senhor Yeshua se dirigia ao Pai e alcançava tantas respostas maravilhosas, e eles falaram ao Senhor, Senhor, ensina-nos a orar. E aí o Senhor proferiu aquela oração tão conhecida, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, mas não simplesmente para que fosse repetida automatizadamente, mas isso é um modelo que mostra as prioridades que devem estar na oração. A oração começa dizendo, Pai, Pai. Quem presta atenção nisso? Quem pode ter esta relação de pai e filho? A Escritura diz, todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Elohim. Também é conhecido como Deus nas versões. Filhos de Elohim. Tem que receber o Senhor, receber a palavra, para que tenha esse privilégio, essa relação de pai e filho. Então ele fala, Pai nosso que estás nos céus, está nos céus, está numa condição superior, vendo tudo de cima. E nós estamos aqui na terra, sob os cuidados do Eterno. E ele diz, santificado seja o teu nome. O nome do Senhor é para ser reverenciado, para ser glorificado, para ser preservado. Venha, seja feita a tua vontade. A vontade do Senhor tem que estar em primeiro lugar. A oração começa falando assim, a vontade, depois é que fala o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Primeiro a vontade do Senhor. Agora há essa disposição, há este entendimento. Quantas pessoas compreendem isso? Então, quando nós estivermos buscando ao Senhor, jejuando, então coloque essas coisas em primeiro lugar. Senhor, eu sempre coloquei a mim no centro, sempre foi a minha vontade. Eu ia na igreja para pedir as coisas para mim, mas nunca para me colocar sob os teus cuidados. Eu segui apenas uma religião, mas agora eu quero uma relação contigo, eu quero te conhecer, quero mergulhar na tua palavra. É isso que tem que estar nos nossos corações. E ele vai continuando, perdoa os nossos pecados. E voltando nós para aquela oração, a resposta do Senhor para aquela oração de Shilomó, ele fala, se o meu povo se humilhar e orar e buscar a minha face e retornar dos seus maus caminhos. Ali aparece a expressão arrepender-se. Mas tudo bem, retornar seria a tradução mais literal do hebraico, retornar dos seus maus caminhos. A pessoa está no caminho errado e ela retorna agora para Elohim para andar no caminho reto, verdadeiro, justo. Se não houver essa providência, o Senhor não vai atender. A pessoa tem que retornar dos seus maus caminhos. Agora veja, se retornar dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus. Primeiro, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. O perdão dos pecados é fundamental, mas se não houver confissão, não há perdão. A palavra do Senhor fala, se confessardes os vossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar. Então, tudo isso tem que estar no nosso jejum. Observe que saber a quem nós estamos nos dirigindo é fundamental. Sabermos qual é a nossa condição é fundamental. Porque se eu me dirigir ao Senhor achando que está tudo bem, é só eu pedir ao Senhor e não tenho nada para corrigir, nada para resolver, não tenho que me quebrantar, não tenho que reconhecer a minha condição, se eu sou só um religioso e não estou realmente vivendo uma relação com o Senhor, um compromisso com Elohim, se eu me chegar assim, é um clamor inútil, é uma consagração inútil. Se eu não souber como me chegar a Ele, se eu tenho lá escrito na palavra que tem que haver a confissão, tem que haver o quebrantamento, não, mas eu quero chegar do meu jeito. É cada um clama do seu jeito. Cada um faz do seu jeito. Pois é, mas com Elohim não é do jeito de cada um. É do jeito que ele estabeleceu. Ele firmou uma aliança. E quem é que está se importando com os termos da aliança? São aqueles que querem garantida resposta. Quem quer garantia de resposta vai atentar para os compromissos assumidos entre Elohim e o seu povo. Então, fica aqui
Esse desejo, eu desejo muito que as pessoas clamem ao Senhor, invoquem a Ele, mas clamem a Ele. Busquem esse conhecimento que precisam na palavra. Não façam meras orações automatizadas e não achem que simplesmente reunir uma multidão funciona. Tem que ter uma qualidade no clamor. Tem que ser um clamor do coração. Tem que assumir compromisso real. Tem que buscá-lo com verdade. E o Senhor atenderá a oração dos necessitados. O Senhor não despreza o clamor do contrito e do quebrantado. Mas tem que haver compromisso. E quem quer compromisso vai ter que buscar conhecimento. Eu sei que falta muitas vezes conhecimento a muitos da palavra de Elohim. Às vezes há muitas discordâncias, muitos conflitos, até de interesses também. Mas é preciso conhecer a verdade. O Senhor Yeshua diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E sabe para quem ele disse isso? Ele disse para pessoas que não o conheciam, que estavam distante dele. Não, ele falou isso para os seus discípulos. Pessoas com quem ele já estava convivendo, a quem ele já estava ensinando. E eles precisavam conhecer a verdade. E isso precisa estar no nosso coração. Você quer jejuar, você quer clamar ao Senhor, mas se disponha diante do Senhor de coração inteiro. Não apenas para que o seu desejo seja feito, mas para que a vontade dele seja feita. E se a vontade dele envolver, na nossa parte, ainda maior sacrifício, esforço, firme esse compromisso: Senhor, eu aguento, mas eu vou aguentar por ti, para fazer a tua vontade, para glorificar o teu nome. Não viverei mais para mim mesmo, nem assegurado nas palavras dos homens, mas eu viverei na dependência da tua palavra e eu vou conhecê-la profundamente, para que não viva mais só pela pregação dos homens, mas pela verdade da Escritura Sagrada e do compromisso que tu assumiste com o teu povo. Eu desejo que o Senhor te abençoe, que Elohim te guarde e o Shalom, a paz do Senhor Yeshua, seja sobre o seu coração. Amém.